Olá, a sopinha, que nós estamos continuando aqui o nosso assunto, né? A sopinha, eu gosto de pegar 2 raízes, 2 legumes e 2 verduras, cozinhar a vapor, né? Hoje em dia, se você não quer comprar uma panela a vapor, não precisa. Existe no Extra, no Pão de Açúcar, em qualquer lugar, existe uma um negocinho metal, parece um guarda-chuvinha, que você coloca dentro da panelinha, com 2, 3 dedinhos de água filtrada, e aí você coloca as verduras, as raízes, legumes dentro dessa coisinha, né, que coloca dentro de uma panela e cabe em qualquer panela, né? E aí a gente deixa cozinhar. As verduras, eu gosto de começar primeiro com a alface e a selga, que são verduras verdes claras. As verdes escuras dão mais gases, a verde clara dá menos gases. Então a gente começa e sempre nos minutos finais, porque senão vai ficar muito mole, né? E aí a gente usa 2 raízes, 2 legumes e duas verduras, cozinha a vapor, usa essa água, passa pela peneirinha e forma. Agora, eu não gosto de bater em liquidificador, processador, nada disso. O legal é você botar as verduras, assim, eu fiz beterraba, cenoura, inhame. Eu não gosto de usar batata inglesa, no início não, tá? Eu gosto de usar inhame, que é muito bom, muito bom pro sangue, né? A batata doce é boa, mas a batata inglesa, ela não é muito boa, tá? E aí, mandioquinha, que eles gostam muito, que o sabor é meio adocicado. Então, a gente vai usando essas, né? E abobrinha verde, abobrinha cor de abóbora, né? Que mais? Espinafre, a gente tem que tomar cuidado. O espinafre a gente só pode, depois que cozinhar e usar, até 2, 3 horas depois que fez, tá? Porque se você deixar para a próxima refeição, ele vai dar diarreia na criança, tá bom? Então a gente não usa espinafre muito não, tá? Tomate também, tomate não é legume, é fruta, tá? E o tomate, ele é muito ácido, então eu deixo para mais tarde. Berinjela também para mais tarde. O abacate, ele é muito gorduroso, são só após o oitavo mês, tá? Não usa abacate ainda. Feijão, grão de bico. Eu gosto muito do feijão azuki, né? Que é muito proteico. É um feijão pequenininho, vermelhinho. O feijão, a gente também só entra no oitavo mês. A gente não entra antes, tá? E mesmo assim, o caldinho para depois os legumes. Para depois os carocinhos, né? Então, muito grão de bico. Só não usa soja, tá? Ervilha pode, mas tudo no oitavo mês em diante. Que mais que a gente pode falar? Então eu tava falando, no início, logo no primeira papinha, a gente não usa sal, não refoga, não passa azeite com cebola e alho, nada disso. A gente dá conforme a gente acabou de fazer. Cozinhou, passou na paneirinha e já vai dando. E para ela acostumar a cor ao sabor, ela precisa comer a mandioquinha, a beterraba, tudo separadinho, né? Então, pequenos montinhos, que seria bom. É lógico que elas não gostam no início, mas depois vai acostumando, tá? Vai fazer a mesma careta feia, porque eu sei que a gente fala, como é que vai comer tudo sem sal, né? Ela vai fazer a mesma careta feia, tá? Se você põe sal ou não sal. Então, a gente não põe sal no início. Deixa o sal lá para o 9º mês. Por que acontece? Lá no 9º mês, a criança, o desenvolvimento neuropsicomotor, o desenvolvimento dela vai diminuir. Ela vinha acelerado e ele vai começar a diminuir. E aí, ele vai começar a comer menos e vai enjoar dessa sopinha que ele come lá, né? Porque a gente vai aumentando, viu? De 2 raízes, 2 legumes, 2 verduras, para 3 raízes, 3 legumes, 3 verduras. Aí a gente vai entrar com arroz integral, a gente vai entrar com 3 aveia, tudo integral. A gente coloca na sopinha da criança uma colherzinha de sopa para ajudar o intestino, tudo integral, nunca arroz branco, tá? E aí a gente vai colocar 2/3 os legumes, verduras e raízes e 1/3 de arroz integral. Isso depois que ela começou a comer. Então a gente vai fazendo um progresso. A gente vai progredindo etapa por etapa, tá bom? Então, no início, então, não precisa de sal, de azeite, de nada. Você vai introduzindo devagarzinho que ela vai comendo umas 2, 3 colheres de sopa daquilo que você preparou, tá? Aí você vai introduzindo sempre uma coisa nova, diferente, né? Ressaltando tudo isso que eu falei no início.
O abacate só no 8º mês, aí você pode fazer o abacate, que as mães gostavam de misturar com leite, como uma sobremesa ou mesmo um lanchinho da tarde, né? Bom, que mais que a gente pode falar sobre sopas? Então, primeiro, 2 raízes, 2 legumes, 2 verduras. Aí passou um mês, a gente passa 3 raízes, 3 legumes, 3 verduras e começa a jantar. Aí, as folhas que nós começamos só no início, a alface e a selga, no almoço, a gente usa ela no jantar e no almoço a gente usa as folhas verdes escuras, tá? As folhas verdes escuras, elas dão mais gás, mas durante a tarde e tal, tem como digerir isso melhor do que a gente dá à noite. Isso é só no início, tá? Aí a gente pode usar todas as folhas verdes escuras, lembrando do espinafre que eu já falei, que tem que ser feito e usado logo em seguida. E aí você vai começar a introduzir o arroz integral, né? E pode ser os 7 raros, o que você quiser. E cozinhe bem. Aí a gente pode já começar a colocar uma pitadinha de sal, uma pitadinha de nada, né? Um pouquinho de azeite, um pouquinho de cebola, de alho. Já começamos aí fazer aquela refogadinha para sair mais gostoso, tanto para os legumes. Usa um bocadinho dos legumes para fazer isso e junta com o resto, né? Para dar esse saborzinho, tá? A quantidade de sal, geralmente, é 1/3 da que você costuma utilizar, né, na tua comidinha. A comidinha do B é diferente, né? Aí você tá me perguntando, puxa, mas ela não falou em carne, em frango. A minha avó, minha mãe, todo mundo dá um músculo, né? Olha, eu sou da ideia de que a carne vermelha, o boi, ele sabe que vai ser abatido. Se você olhar aí, ele sabe que vai ser abatido. E aí ele dá uma descarga de adrenalina, de medo, de pânico, que fica entranhado na carne. Aí a gente introduz a carne, a criança começa a acordar várias vezes à noite e fica uma criança um pouquinho mais irritada, com dificuldade de dormir. Então, nesse primeiro momento, o que eu penso? Por que não usar o frango e o peixe? Né? O peixe nem sabe que vai ser morto, né? Ele é pescado, acordou do outro lado, né? O espírito dele. Então, eu acho que o peixe e o frango a gente podia usar, que são carnes brancas e menos entranhada, né, de medo, né? Então, por isso eu falo para as mães usarem, geralmente, a coxa e sobrecoxa, porque o peito é muito seco, né? E aí a gente cozinha a coxa, a sobrecoxa do peixe, do frango, de preferência o frango orgânico, caipira, aquele que fica ciscando, que não fica comendo a ração, porque a ração tem estrogênio, que é o hormônio feminino para eles crescerem e ficarem grandão, né? Então aí esse hormônio é passado para a carne, aí a gente acaba comendo isso, e aí tem crianças, puxa vida, com puberdade precoce, meninas com 8, 9 anos com mama, pelos pubianos, quase para menstruar. Então a gente tem que tomar cuidado, não pode ter estrogênio, nem no peru, nem no frango, em lugar nenhum. Às vezes tem muita vaca, né, que é alimentada, e boi alimentado com ração que tem estrogênio, né? Então vamos observar isso, tá bom? Por isso que eu não gosto de soja, que a soja, ela tem estrogênio no componente dela, então a gente não usa soja no bebê, tá bom? Nem mesmo na criança, nem mais tarde, tá? Aqueles suquinhos que tem soja, não vou falar os nomes, aquele suquinho de soja, eu acho que não é bom a gente usar nas crianças, tá? Tanto no menino, porque vai feminilizar, né, os órgãos, vai ter dificuldade da descida do testículo, etc e tal, e na menina vai ter esse problema, né, de puberdade precoce. Então a gente procura não usar muito o hormônio, soja na alimentação da criança. Por isso que eu falo que o frango tem que ser de uma marca. Hoje em dia não precisa ser a marca Corim, existem tantas outras marcas, né? Tal, todo mundo tirando estrogênio, porque eles verificaram que isso não era bom. Então só observa se não tem estrogênio, né? Faz dizendo lá que é um frango caipira, né? Então eu uso mais o frango. Peixe, tem que tomar muito cuidado com o peixe, né? O peixe, ele tem muita espinha. Então eu gosto de usar o cação ou caçonete, porque é um peixe cartilaginoso, ele não tem espinha, então você pode ficar mais seguro. A não ser que você ponha uma lupinha, para você ver se realmente o filé de pescada, de tilápia, essas coisas realmente não tem nenhuma espinha, tá? Bom, enfim, o peixe é muito bom, muito saudável. Aí entra naquela situação, né? Mas os nossos mares estão tudo contaminados com tipo de metais, né, de indústrias. E aí, o que a gente faz, né?
É difícil, gente, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né? É tão difícil a gente saber que realmente esse peixe que eu tô comprando é de um lugar, que ele fez o próprio peixe, né? Que ele tem um laguinho, e aí ele fez como é que falam? Um criadouro de peixe, então não tem perigo, etc e tal. Mas a gente não tem como saber disso, nós temos que ser reais, nós vamos lá, nós vamos no Extra, no supermercado, no Dia, a gente vai nesses, a gente vai no Pão de Açúcar, a gente vai nesses lugares, né? E o peixe tá lá, é difícil, mas hoje tem muitas coisas escritas, graças a Deus, né? Que tá escrito o que tem e o que não tem ali. Bom, o jeito é a gente minimizar o máximo possível, né? Então, peixe, cação, caçonete é o que eu acho que é mais seguro. Frango, caipira, de preferência, coxa e sobrecoxa. E nada de miúdos, eu não gosto de carne vermelha, mas você fique à vontade de usar para o seu bebê. E ovo, mas eu não gosto da clara de ovo logo de cara, não. Eu cozinho o ovo e pego a gema e borrifo na comida, né? Pico assim na comidinha e aí a gente faz umas 3, 4 vezes na semana, umas 3 vezes na semana a gente come geminha de ovo junto com a comidinha, tá? É uma ideia minha, eu acho que a clara de ovo é extremamente alergênica, então a gente usa a clara depois de 1 ano e 3 meses, na minha opinião, depois de 1 ano, tá? Falando nisso, não esqueça, nada de usar mel. Mel antes de 1 ano não pode, por causa do tétano. Tá? A criança não foi vacinada totalmente. Então a gente não usa mel antes de 1 ano, tá bom? E também eu não uso açúcar nos sucos, viu? De jeito nenhum. Nada. No máximo, mais tarde, a gente pode usar no suco de limão, maracujá, que hoje eu estou com maracujá, tá tão docinho, tão gostoso, né? Procurar usar a fruta daquela época. Lá no Facebook, no consultório Inspirato, eu coloquei lá uma tabela, né? Que depois, se vocês quiserem, vocês podem ir até lá e ver. Tem uma tabela com as verduras e legumes e frutas de acordo com o mês. Então, no mês de fevereiro, o que que tem? No mês de março, o que que tem? E assim por diante, tá bom? Então, aí você tem ali tudo, tem até de peixe. Épocas do peixe e tudo mais, tá? Então, é isso. Então, a gente falou sobre frutas, nós falamos sobre... uma coisa da fruta, agora me lembrando, né? Não dá morango. Morango é extremamente alergênico, mesmo que seja orgânico, tá? E a pele do morango, do kiwi, eles são fininhas. E aí entra muito agrotóxico se você não compra orgânico, para dentro da polpa, né? Então, procure não usar muito esses assim, tá? Só por conta disso, porque você não sabe se é orgânico, se realmente não teve nenhum agrotóxico. Hoje em dia, né, as agriculturas estão cada vez mais abrindo essa parte orgânica, usando até homeopatia, eu estou sabendo, que estão usando para tirar inseto assim, inseto assado daquela planta. Isso é muito bom, porque daí não atrapalha, né, o desenvolvimento daquele ambiente também, né, da terra, do ambiente do local. E é isso. Então, é isso. Depois dos 9 meses, então, o abacate está liberado. Aí a gente já entra com os feijões, com os grãos de feijão também, além do caldinho, né? Mas esquece, gente, sempre a gente vai aumentando o resto, vai diminuindo, mas 1/3 do alimento tem que ter as 3 raízes, 3 legumes e 3 verduras, tá? Porque senão depois você chega lá no consultório e fala assim, doutora, ele não quer comer isso ou aquilo, porque a gente gosta mais de botar feijão, arroz, carne moída, bifinho, batata frita, mandioquinha, não é isso? Purezinho, com carne moída, e aí a gente vai colocando essas coisas, e aí o que que acontece? A criança desacostuma a comer verduras e legumes, e ela tem que ver que você está comendo as verduras e legumes, ela tem que participar dessas verduras e legumes, ela tem que fazer, quando ela estiver mais velhinha, um suquinho junto com você, curtir, fazer esse momento, vamos lá, vamos cortar aqui, vamos pegar esse pedacinho, descasca para mamãe, vamos fazer junto um suquinho, isso é muito bom, porque a criança participa, né? Ela vai se acostumando, ela vai fazendo parte de tudo isso. E esse momento do Covid, em que a gente teve muitas etapas, muito tempo para a gente fazer isso, está muito bom, né? A gente está conseguindo juntos fazer coisas que a gente não fazia antes juntos, né? Então, faça ela fazer parte, se você tem uma criança mais velha, até para ajudar a fazer a papinha do irmãozinho, da irmãzinha, e ela vai voltando a gostar das verduras e legumes. Lembra? Ela tem que olhar a cor e acostumar ao sabor, né? Então é importante ser uma comida colorida, com todas as cores, tá? Então não fica só no feijão com arroz, tá bom?
Procura colocar coisinhas, né? Manter as verduras e os legumes, que é muito importante e muito saudável para o seu bebê. Espero que eu tenha contribuído e que vocês possam ter aproveitado. Se vocês tiverem dúvida, pode entrar lá no meu Consultório Inspirato, no Instagram ou no Facebook Consultório Inspirato, e fazer suas perguntas, tá bom? Estou sempre à disposição. Abraços fraternos!